Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar e entender um pouco mais sobre a planta cáscara sagrada. E o nosso grupo é composto por Clarissa Fonseca, Crislane da Costa, Maria Tereza e Yasmin da Cunha. Quando nos referimos à Rhamnus pussiana DC, popularmente conhecida como cáscara sagrada, e também pertencente à família da Rhamnaceae, se caracteriza por ser uma planta bastante conhecida pela sua ação laxativa natural. O farmacógeno, que é a parte utilizada da planta, é a sua casca seca. E é importante a gente lembrar que a casca seca, ela contém antronas livres e por isso ela deve ser seca por pelo menos um ano ou envelhecida artificialmente por calor ou aeração, antes de ser utilizada para fins terapêuticos. O método de extração utilizado é o decocto, ou seja, a decocção, pois é por meio do aumento da temperatura que as suas estruturas são rompidas e as partes mais resistentes, que são as cascas, elas acabam se rompendo e permite com que ocorra a melhor extração dos seus princípios ativos. Bom, a indicação do uso, da cáscara sagrada é para o tratamento de curto prazo da constipação intestinal ocasional. Além disso, também existem formas farmacêuticas, mais comuns da utilização da cáscara sagrada, sendo elas as cápsulas e os comprimidos, contendo a droga vegetal em pó ou em extratos secos. Também pode ser encontrado em tinturas, extratos fluidos e outras preparações líquidas e sólidas, que também devem ser armazenadas, em recipientes resistentes à luz e bem fechados. Quando falamos em marcadores químicos, nós temos que os glicosídeos hidroxiantracênicos, como cascarosídeos AAF, aloínas e crisaluínas, além de antraquinonas livres como hemodina e ficiona, antronas de antronas, taninos, princípios amargos, flavonoides e ácidos graxos, nós temos que esses compostos, especialmente os derivados antranoides, como os glicosídeos e as antraquinonas, eles são os principais responsáveis pela ação laxativa que a cáscara sagrada desempenha, justamente porque eles vão estar ali agindo, estimulando o tônus muscular do colo a estar agindo, aumentando o peristaltismo intestinal. Entretanto, é importante ressaltar também que a cáscara sagrada e outros laxantes, contendo glicosídeos antraquinônicos, eles não devem ser utilizados continuamente por mais de 1 ou 2 semanas, justamente porque pode causar um desequilíbrio eletrolítico, certo? Como hipocalemia, hipocalcemia, acidose metabólica, uma má absorção de nutrientes, perda de peso, albuminúria e hematúria. Bom, além disso, existem algumas contraindicações. O uso não deve ser feito em pacientes com obstrução intestinal, estenose, doenças inflamatórias do colo, como colite ulcerosa, síndrome do intestino irritável e doença de Crohn, e nem em casos de pacientes que tenham apendicite, desidratação grave, depressão de eletrólitos ou constipação intestinal crônica. Assim como outros laxantes e estimulantes, a cáscara sagrada ela também é contraindicada em pacientes em dores como cólicas, hemorroidas, nefrite ou qualquer outro distúrbio abdominal não diagnosticado e que envolva dor, náusea e vômito. É importante ressaltar também que a cáscara sagrada ela não deve ser utilizada por crianças menores de 12 anos, gestantes, lactantes e em caso de insuficiência hepática, renal ou cardíaca, além de histórico de hipersensibilidade ou alergias aos seus componentes. Por fim, é importante ter uma atenção às interações medicamentosas, parte crucial para que o tratamento possa seguir, de uma forma mais segura e eficaz. Bem, o trânsito intestinal acelerado, ele pode reduzir a absorção de medicamentos administrados pela via oral. Além disso, o desequilíbrio eletrolítico, especialmente a hipocalemia, como mencionei ao longo da introdução, pode potencializar os efeitos dos glicosídeos cardiotônicos, como a dioxina e digitálicos, e também alterar os efeitos dos antiarrítmicos, como a quinidina. Além disso, os diuréticos tiazídicos, adrenocorticoides e até mesmo a raiz de alcaçuz pode agravar o desequilíbrio eletrolítico causado pelo seu uso prolongado. Logo, apesar da cáscara sagrada ser uma planta eficaz no alívio da constipação ocasional, o seu uso deve ser sempre controlado de forma responsável e por tempo limitado.
A farmacopeia é um compêndio oficial que estabelece os requisitos mínimos de qualidade, segurança e pureza para medicamentos, insumos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária. Ela funciona como um guia técnico que contém monografias com os padrões de qualidade, métodos de análise e outras informações essenciais para garantir a eficácia dos produtos disponíveis no mercado. Já a RENAME é a sigla para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde do Brasil, que define os medicamentos e insumos considerados essenciais para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é garantir o acesso da população a medicamentos para tratar as doenças mais comuns e racionalizar o uso desses produtos no país. Já a RENISUS é a sigla para a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde. Uma lista oficial de 71 espécies vegetais com potencial terapêutico é publicada pelo Ministério de Saúde, e o objetivo principal é orientar pesquisas, estudos e desenvolvimento de fitoterápicos seguros e eficazes para o uso público, servindo de base para a produção de medicamentos fitoterápicos pelo SUS. A cáscara sagrada está presente na farmacopeia. A Anvisa publicou monografias sobre a droga vegetal e o extrato fluido da cáscara sagrada, indicando o seu uso para o tratamento da constipação intestinal. E ela também consta na RENAME 2022, na seção de fitoterápicos. E o Ministério de Saúde, por meio da portaria número 2960, de 2008, incluiu a cáscara sagrada também na RENISUS. Ou seja, a cáscara sagrada consta tanto na Anvisa, na farmacopeia, como também na RENAME e na RENISUS. Agora eu vou falar do modo de preparo do chá de cáscara sagrada. Então, é realizado aí com infusão, separando 25 gramas de cascas bem limpas e secas. Depois separa 1 litro de água em uma panela e coloca no fogo. Espera essa água levantar a fervura. Quando levantar a fervura, desliga o fogo e adiciona essas cascas na panela. Tampa a panela e deixa as cascas em infusão por aproximadamente 10 minutos. Esse tempo aí vai permitir que os componentes naturais das cascas sejam liberados na água, dando ali uma bebida mais concentrada e aromática. Depois é só coar e beber. Lembrando também que a cáscara sagrada ela pode ser consumida na forma de cápsula ou em pó, e a dose depende aí da idade e do histórico de saúde de cada pessoa. E também é importante fazer ali a consulta com o médico e o nutricionista para fazer o consumo dessa planta medicinal e ver qual é o protocolo que vai seguir. Quais são os medicamentos fitoterápicos que a gente encontra ali nas farmácias? Então, aqui temos ele, tá? O próprio medicamento fitoterápico da cáscara sagrada. Ele contém 45 cápsulas duras, sendo que em cada uma delas vai ter o extrato seco padronizado da cáscara sagrada de 75 miligramas. Ele possui uma ação laxante, então ele vai ser indicado nos casos de prisão de ventre ocasional, e o seu tempo de ação é de 6 a 12 horas. Então, ele deve ser utilizado por um curto período, né? De forma alguma, a pessoa pode estar ultrapassando mais de uma semana, 2 semanas, porque, por mais que ele tenha ali uma ação laxativa natural, ele deve ser utilizado com cautela, pois o seu uso prolongado, ele pode estar ocasionando ali cólicas, lentidão intestinal, fraqueza muscular, desequilíbrio eletrolítico. Então, ele é um medicamento isento de prescrição, mas é importante que se tenha todo um cuidado e está respeitando principalmente ali esse tempo de tratamento. Além disso, também temos a tintura da cáscara sagrada. Ela também possui ação laxante, claro, mas ela já é uma mistura hidroalcoólica e é importante que antes de serem administrados, eles devem ser diluídos em água. Bom, em relação ali aos resultados dos estudos clínicos, então eles fizeram estudos pré-clínicos, estudos clínicos ali com a cáscara sagrada e mostrou que o seu efeito laxante ocorre devido principalmente pela presença de glicosídeos antraquinônicos. Então, foi observado que após eles serem ingeridos, essas substâncias elas não vão ser absorvidas logo no início do trato digestivo. Então, elas não vão ser absorvidas no estômago, no intestino delgado, e sim quando chegarem ali no intestino grosso, porque lá elas vão encontrar ali bactérias intestinais que vão estar ali
hidrolisando essas substâncias e transformando em metabólitos ativos. Esses metabólitos, eles vão ser parcialmente ali absorvidos no intestino grosso e podem atuar como estimulantes e irritantes no trato gastrointestinal. Então, são eles que vão ser responsáveis pelo efeito laxante. Então, eles vão exercer esses efeitos por dois mecanismos. Então, primeiro, eles podem estimular a motilidade do cólon. Isso aumenta ali os movimentos peristálticos e vai estar acelerando a passagem das fezes. E o segundo mecanismo é que eles podem ali inibir a absorção de água e de eletrólitos. Então, eles vão impedir que essa mucosa intestinal absorva água, sódio e cloreto, tendo um efeito ali antiabsortivo. E, além disso, eles podem atuar de outra forma, que é estimulando a secreção de água e de eletrólitos. Então, eles podem fazem ali com que a mucosa intestinal, essa água, ela saia ali da mucosa, né, os eletrólitos, eles saem da mucosa intestinal e migrem para o lúmen do colo, tendo ali um efeito secretagogo. Sobre os estudos toxicológicos, então eles fizeram ali estudos pré-clínicos com animais, onde observou ali uma baixa toxicidade aguda em relação ao glicosídeo antracênico que está presente na cáscara sagrada. Sobre a teratogenicidade, eles administraram doses de até 200 mg por quilograma em ratas e não mostrou evidências de efeitos teratogênicos, fetotóxicos e biotóxicos. Além disso, foram administrados em camundongos glicosídeos na dose de 140 mg durante 140 dias e não observou ali formação de tumor coloretal, descartando qualquer tipo de ação mutagênica. Agora, em relação aos estudos clínicos, eles observaram ali um possível aumento no desenvolvimento de câncer coloretal. Então, eles fizeram ali alguns estudos com pacientes que utilizavam a cáscara sagrada por mais de 3 vezes na semana e observou alterações ali anatômicas no cólon. Então, esses pacientes ali perderam estruturas importantes no intestino grosso. Então, aqui a gente trouxe algumas curiosidades sobre a cáscara sagrada. Então, seu nome significa casca sagrada em espanhol, porque os povos indígenas da América do Norte utilizavam há muito tempo como remédio purificador e laxante natural, que tem ali um grande valor espiritual para eles. Além disso, um ponto muito interessante é que a casca recém-colhida ela não pode ser utilizada imediatamente, porque ela contém substâncias que podem irritar o organismo. Então, o correto é que ela precisa ficar guardada, envelhecer por cerca de 1 ano, ou então passar por um processo de cura térmica, que é a própria secagem, que vai transformar seus compostos irritantes em formas mais seguras e eficazes. E, por fim, ele é um dos primeiros fitoterápicos padronizados pela indústria farmacêutica, presente na farmacopeia dos Estados Unidos desde 1890. São algumas referências que a gente utilizou para mostrar essas informações e muito obrigada pela atenção de vocês.